Oi, gente, desculpa o atraso, minha voz tá meio estranha essa semana, esses dias, aí eu não gravei semana passada porque eu tava bem rouquinha. Hoje minha voz tá um pouquinho melhor, então eu vou continuar a gravação do livro O Mundo de Sofia, de Joyce Gardner. A gente parou no capítulo dos pré-socráticos, né? Hoje a gente vai pro capítulo de Demócrito, o brinquedo mais genial do mundo. Sofia fechou a lata de bolachas com as várias folhas datilografadas pelo desconhecido professor de filosofia. Saiu de seu esconderijo e parou um pouco para observar o jardim. De repente, lembrou-se do que tinha lhe acontecido no dia anterior. Durante o café da manhã, sua mãe a provocara novamente por causa dessas cartas de amor. Sofia resolveu correr até a caixa de correio, a fim de evitar que a história se repetisse. Receber cartas de amor 2 dias seguidos seria duplamente embaraçoso. E havia outro dos envelopes brancos. Sofia começava a perceber certa regularidade na correspondência. Toda tarde ela encontrava um grande envelope amarelo na caixa de correio. Enquanto o lia, o filósofo vinha de mansinho e colocava mais um envelope, só que branco e menor. Isto quer dizer que Sofia não teria dificuldade para desmascará-lo. Ou seria desmascará-la? Ela poderia simplesmente ficar esperando à janela do seu quarto, pois lá tinha uma boa visão da caixa de correio. E assim certamente descobriria quem era esse filósofo misterioso. Isso porque envelopes brancos não surgem do nada. Sofia decidiu que no dia seguinte, sexta-feira, prestaria bastante atenção. Isto porque não precisaria se preocupar em correr com as coisas, pois teria todo o fim de semana só para si. Foi para o seu quarto e abriu o envelope branco. Havia apenas uma pergunta na folha. Em compensação, era uma pergunta mais esquisita ainda do que as 3 que ela tinha recebido na carta de amor. Por que o Lego é o brinquedo mais genial do mundo? Para começar, Sofia não tinha muita certeza se achava o Lego o brinquedo mais genial do mundo. De qualquer forma, havia muitos anos ela não brincava mais com ele. Além disso, ela não conseguia entender o que o Lego teria a ver com filosofia. Mas ela era uma aluna obediente. Remexeu o que pôde no maleiro de seu guarda-roupa e acabou achando uma sacola de plástico cheia de peças de Lego de todos os tamanhos e formas. Pela primeira vez, depois de muitos anos, ela começou a construir alguma coisa com as peças de plástico. E enquanto mexia com elas, começou a refletir sobre o que estava fazendo. É fácil construir coisas com as peças do Lego, pensou. Embora elas sejam de diferentes tamanhos e formas, todas podem ser combinadas entre si. Além disso, elas são inquebráveis. Sofia não conseguia lembrar-se de um dia ter visto uma única peça de Lego quebrada. Todas pareciam tão novas quanto no dia em que as ganhou de presente, há muitos anos. E mais importante, com as peças de Lego ela podia construir qualquer coisa. Depois podia desmontar tudo e então construir outra coisa, completamente diferente. O que mais se podia exigir de brinquedo? Sofia chegou à conclusão de que as peças de Lego realmente podiam ser chamadas de o brinquedo mais genial do mundo. Mas ela ainda não tinha entendido que aquilo tudo tinha a ver com filosofia. Depois de algum tempo, Sofia tinha construído uma casa de bonecas. Ainda que relutasse em admitir, há muito tempo ela não se divertia tanto. Por que será que as pessoas deixam de brincar? Quando sua mãe voltou para casa e viu a casa de bonecas, exclamou com surpresa: "Que bom que você ainda consegue brincar como uma criança." "E quem está brincando? Estou trabalhando numa complicada pesquisa filosófica." Sua mãe suspirou profundamente. Na certa estava pensando no coelhinho branco e na cartola. No dia seguinte, quando voltou da escola, Sofia encontrou outro envelope amarelo cheio de folhas datilografadas. Levou-o até seu quarto. Queria ler tudo imediatamente, mas naquele dia ela não podia perder de vista a caixa de correio. A teoria atômica. "Que bom poder falar com você novamente, Sofia. Hoje vou lhe contar sobre o último grande filósofo da natureza. Ele se chamava Demócrito, 460 a 370 a.C., e era natural da cidade portuária de Abdera, na costa norte do mar Egeu. Se você conseguiu responder à pergunta sobre as peças de Lego, certamente não terá dificuldade para entender o projeto deste filósofo.
Demócrito concordava com seus antecessores num ponto. As transformações que se podiam observar na natureza não significavam que algo realmente se transformava. Ele presumiu, então, que todas as coisas eram constituídas por uma infinidade de pedrinhas minúsculas, invisíveis, cada uma delas sendo eterna e imutável. A estas unidades mínimas, Demócrito deu o nome de átomos. A palavra átomo significa indivisível. Para Demócrito, era muito importante estabelecer que as unidades constituintes de todas as coisas não podiam ser divididas em unidades ainda menores. Isto porque se os átomos também fossem passíveis de desintegração e pudessem ser divididos em unidades ainda menores, a natureza acabaria por se diluir totalmente, como uma sopa que vai ficando cada vez mais rala. Além disso, as pedrinhas constituintes da natureza tinham que ser eternas, pois nada pode surgir do nada. Neste ponto, Demócrito concordava com Parmênides e com os eleatas. Para eles, os átomos eram unidades firmes e sólidas. Só não podiam ser iguais, pois se todos os átomos fossem iguais, não haveria explicação para o fato de eles se combinarem para formar de papoulas a oliveiras, do pelo de um bode ao cabelo humano. Demócrito achava que existia na natureza uma infinidade de átomos diferentes, alguns arredondados e lisos, outros irregulares e retorcidos. E precisamente porque suas formas eram tão irregulares, é que eles podiam ser combinados para dar origem a corpos mais diversos. Independentemente, porém, do número de... Cadê onde eu parei? Independentemente, porém, do número de átomos... e de sua diversidade, todos eles seriam eternos, imutáveis e indivisíveis. Se um corpo, por exemplo, de uma árvore ou de um animal morre e se decompõe, seus átomos se espalham e podem ser reaproveitados para dar origem a outros corpos. Pois se é verdade que os átomos se movimentam no espaço, também é verdade que eles possuem diferentes ganchos e engates, e podem ser novamente reaproveitados na composição de outras coisas que vemos ao nosso redor. E agora acho que você não tem mais dúvidas sobre o que eu queria dizer com as peças de Lego, não é? Elas possuem, aproximadamente, todas as características que Demócrito descreveu para os átomos. E é exatamente por isso que se prestam tão bem à constituição de qualquer coisa. Construção de qualquer coisa. Em primeiro lugar, são indivisíveis. Em segundo, diferem entre si na forma e no tamanho. São compactas e impermeáveis. Além disso, as peças de Lego possuem ganchos e engates, por assim dizer, o que permite que sejam combinadas na construção de todo tipo de figura. Tais ligações podem ser desfeitas para que as mesmas peças possam ser reaproveitadas na construção de novos objetos. Justamente por possibilitarem seu reaproveitamento é que as peças de Lego se tornaram tão populares. A mesma peça de Lego pode servir hoje para a construção de um carro, amanhã para um castelo. Ainda por cima, podemos dizer que são eternos. As crianças de hoje podem brincar com as mesmas peças que fizeram a diversão de seus pais quando eles ainda eram crianças. É claro que também podemos construir objetos de barro, mas o barro nem sempre pode ser reaproveitado, pois se desfaz em partículas cada vez menores até se reduzir a pó. E essas minúsculas partículas de argila não podem ser reunidas para formar novos objetos. Hoje em dia, podemos dizer que a teoria atômica de Demócrito estava quase perfeita. De fato, a natureza é composta de diferentes átomos que se ligam a outros para depois se separarem novamente. Um átomo de hidrogênio presente numa célula da pontinha do meu nariz pode ter pertencido um dia à tromba de um elefante. Um átomo de carbono que está hoje no músculo do meu coração provavelmente esteve um dia na cauda de um dinossauro. Hoje em dia, porém, a ciência descobriu que os átomos podem ser divididos em partículas ainda menores, as partículas elementares. São elas os prótons, nêutrons e elétrons, e talvez essas partículas também possam ser divididas em outras, menores ainda. Mas os físicos são unânimes em achar que em alguma parte deve haver um limite para essa divisão. Deve haver as partículas mínimas, a partir das quais toda a natureza se constrói. Demócrito não teve acesso aos aparelhos eletrônicos de nossa época. Na verdade, sua única ferramenta foi a sua razão.
mas a razão não lhe deixou escolha. Se aceitamos que nada pode se transformar, que nada surge do nada e que nada desaparece, então a natureza simplesmente tem de ser composta por pecinhas minúsculas que se combinam e depois se separam. Demócrito não acreditava numa força ou numa inteligência que pudesse intervir nos processos naturais. As únicas coisas que existem são os átomos e o vácuo, dizia ele. E como ele só acreditava no material, nós o chamamos de materialista. Por detrás do movimento dos átomos, portanto, não havia determinada intenção. Mas isto não significa que tudo o que acontece é um acaso, pois tudo é regido pelas inalteráveis leis da matéria. Demócrito acreditava que tudo o que acontece tem uma causa natural, uma causa que é inerente à própria coisa. Conta-se que ele teria dito que preferia descobrir uma lei natural a se tornar rei da Pérsia. Para Demócrito, a teoria atômica explicava também nossas percepções sensoriais. Quando percebemos alguma coisa, isso se deve ao movimento dos átomos no espaço. Quando vejo a Lua, isto acontece porque os átomos da Lua tocam os meus olhos. Mas o que acontece com a consciência? Está aí uma coisa que não pode ser composta de átomos, quer dizer, de coisas materiais, certo? Errado. Demócrito acreditava que a alma era composta por alguns átomos particularmente arredondados e lisos, os átomos da alma. Quando uma pessoa morre, os átomos de sua alma espalham-se para todas as direções e podem se agregar a outra alma no momento mesmo em que esta é formada. Isso significa que o homem não possui uma alma imortal. E este é um pensamento compartilhado por muitas pessoas em nossos dias. Como Demócrito, elas acreditam que a alma está intimamente relacionada ao cérebro e que não podemos possuir qualquer forma de consciência quando o cérebro deixa de funcionar e degenera. Com sua teoria atômica, Demócrito coloca um ponto final, pelo menos temporariamente, na filosofia natural grega. Ele concorda com Heráclito em que tudo flui na natureza, pois as formas vão e vêm. Por detrás de tudo que flui, porém, há algo de eterno e de imutável, que não flui. A isto ele dá o nome de átomo. Enquanto lia, Sofia olhava constantemente pela janela para ver se o misterioso escritor daquelas páginas aparecia para colocar outra carta na caixa de correio. Agora, terminada a leitura, Sofia tinha os olhos fixos em algum ponto da rua, mergulhada em seus pensamentos. Ela achou o raciocínio de Demócrito ao mesmo tempo muito simples e incrivelmente engenhoso. Ele tinha encontrado a solução para os problemas do elemento básico e das transformações. Esta questão era tão complicada que os filósofos tinham levado gerações quebrando a cabeça com ela. No fim, Demócrito resolveu todo o problema, usando para isto apenas a sua razão. Sofia quase não conseguiu conter um sorriso. Tinha que ser verdade que a natureza era composta de partículas minúsculas que nunca se modificavam. Ao mesmo tempo, Heráclito também tinha razão ao dizer que todas as formas da natureza fluem, isto porque todos os homens